Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você vai ver esse vídeo, aos apreciadores da Palavra de Deus e a paz de Deus para os cristãos. Eu quero explicar, ou melhor, esclarecer um assunto meio polêmico acerca do véu. É polêmico em algumas denominações. Eu vou entrar num assunto aqui, em Gênesis, capítulo 24, e versículo 66. E disse ao servo: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e o cobriu-se. Esse assunto aqui é lá de Isaac, quando o servo de Abraão foi buscar no meio da parentela de Abraão uma mulher para Isaac. Quando eles foram chegando em casa, o Isaac veio correndo no campo para se encontrar com eles. Aí ela perguntou para o servo, que era o servo de Abraão, quem era aquele varão, né? Na nossa língua, o moço, que vem lá. Aí ele disse: é o meu senhor, que era Isaac, que foi esposo dela, que ela ia ser noiva para ser esposo dela. Aí ela se cobriu com o véu. Lá na frente, lá mais para frente, eu vou explicar porque estou lendo esse assunto aqui em Gênesis. Ela se cobriu com o véu com sinal de respeito ao noivo. Ao respeito ao noivo. Agora, vamos direto no assunto, no Novo Testamento. Aqui em Coríntios, 1 aos Coríntios, versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Então, o cabeçório aqui diz assim: como as mulheres devem apresentar-se na igreja. Eu quero deixar bem claro aqui que Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de esclarecimento. Então, vamos esclarecer esse assunto. Vamos esclarecer esse assunto para tirar dúvida de muitos. Diz assim: e louvo vós, irmãos, por em tudo vós lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Quer dizer, os ensinamentos, a doutrina, ele passou para os irmãos de Coríntios, e tudo eles guardaram, né? Ele está louvando eles por isso. Os ensinamentos e tudo mais. Então ele diz assim: mas quero que saibas que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Ele deixou Deus a cabeça de Cristo lá embaixo, mas vou esclarecer melhor. Deus, a cabeça de Cristo. Cristo, a cabeça do varão. O varão, a cabeça da mulher. A glória de Deus é Jesus Cristo. A glória de Jesus Cristo é o varão. A glória do varão é a mulher. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Então, se eu passar a mão aqui num pano, pôr sobre a minha cabeça, né? Eu tenho isso aqui.
pôr aqui em cima da minha cabeça, né? Mas melhor, um pano tampando toda a cabeça. Desonra a sua própria cabeça perante Deus. Desonra. Certo? É isso que ele quer dizer aqui. Mas toda mulher que ora ou profetiza, ora, né? Ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse raspada. Então, como eu falei que botar o pano aqui, tampar minha cabeça, desonra a cabeça do homem. Mas se a mulher não tampar, tiver a cabeça descoberta, sem nada em cima, e profetizar e orar, ela está desonrando a sua própria cabeça. A mulher é ao contrário do homem, certo? A mulher, ao contrário do homem, né? Mas toda mulher, aqui diz toda, não é uma, é toda, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, não, sem exceção. Porque é como se estivesse raspada, careca, certo? Tá bem claro esse assunto, né? Tá. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosqueia-se. Ó. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosqueia-se. Cobre quer dizer tampar, colocar o véu na sua cabeça. Então, que raspe quer dizer fique careca, certo? Fique careca. Então, portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosqueia-se, se raspa, né? Fique careca. Também mais também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se, isso quer dizer ficar careca, né? Ou raspar-se, que ponha o véu. Ponha o véu, né? Todos conhecem que é um véu branquinho, põe assim sobre a cabeça da mulher. Então, se ela tampa a cabeça com véu, ela não precisa raspar, né? Outra parte fala tosquiar, raspar, né? Então, enfim, ficar careca. Então não precisa. Aí colocando o véu, não tem precisão de ficar careca. Então, ponha o véu. Estamos bem claro nesse assunto? Está bem claro, bem clarinho. Aqui é para é como as mulheres devem apresentar-se na igreja. Dentro da igreja, vai orar e profetizar. Então, ponha o véu. Tá bem claro? Ponha o véu. Deus não é de confusão, Deus é de esclarecimento. Tá? Deus é de esclarecimento. Aí aqui foi o assunto sobre o véu. Aí mais para frente fala assim: o varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Foi explicado, né? Mas a mulher é a glória do varão. Então, quer dizer, Cristo é glória de Deus, né? O homem, glória de Cristo. Que Cristo é verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Por isso que ele diz aqui, o varão é a glória de Deus. É Deus Filho, Deus Pai, Deus Filho. Certo? É a glória de Deus. Ambos. O homem, o varão é a glória de Deus. Ambos dois. Certo? Tá bem claro? Tá bem clarinho? Bem explicadinho esse assunto? Muito bem. Portanto, se a mulher... Deixa eu ver aqui. O varão, pois, não deve cobrir... não deve cobrir com véu, né?
a cabeça, porque é a imagem, é a glória de Deus. Mas a mulher é a glória do varão. Ó, aquilo que o Senhor já deu de explicar lá em cima, né? No primeiros versículo. Porque a mulher é a honra do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Ó, agora ele foi lá em Gênesis, lá onde eu li lá, sobre a Rebeca lá, em Gênesis, no começo da Bíblia. Ele foi lá em Adão. Porque primeiro foi criado o Adão, depois, para que viesse uma companheira para Adão, Deus tirou da costela e fez a mulher. É por onde ele diz aqui. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Ó, não provém, o varão não provém, porque ele está falando lá em Gênesis. Está falando lá de Adão. A mulher saiu de Adão, da costela de Adão. Certo? Bem claro, bem explicado, sem nenhuma confusão. Clara, bem claro. A mulher saiu do varão. Portanto, também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Certo? Deus deu a Adão, a mulher foi criada por causa de Adão. Aqui ele está falando lá de Adão e Eva. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. E quando está na igreja, que vão orar, Deus envia os seus anjos. Os olhos físicos, carnal não vê, até que muitos testemunhos têm que tenham visto anjo na igreja, tá? Porque Deus envia os seus anjos. Então a mulher deve se cobrir com o véu, certo? Por causa do poderio dos anjos. Bem claro, né? Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Como a mulher foi criada por causa do homem, o homem nasce, todavia o homem nasce da mulher. Todo homem nasce de mulher, né? Agora estão querendo botar o homem com a mulher com mulher, que não vai produzir alguma coisa, não. Produção, nascimento é de homem com mulher, certo? Então, todavia, o homem nasce da mulher. Mas o primeiro homem foi tirado da costela para fazer a mulher. Então, a mulher existe por causa do homem. Tá bem claro? Bem esclarecido esse assunto? Creio que tá. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Porquanto a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão, no Senhor. Então, quer dizer, o homem precisa da mulher e a mulher precisa do homem, em Deus, certo? Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, certo? Porque a mulher existiu por causa do homem e o homem existe por causa da mulher também, certo? Bem explicado esse assunto, né? Mas tudo vem de Deus, tá? Aí aqui ele faz um questionamento, aqueles que querem que não conseguem, vamos dizer assim, entra em confusão, não tem uma luz da palavra, não tem luz da palavra, para saber separar uma coisa da outra. Aí ele faz um questionamento aqui. Julgai entre vós mesmo, é decente que a mulher ore a Deus descoberta, né? Julgai entre vós mesmos, é decente que a mulher ore descoberta? Ele faz uma pergunta, uma interrogação ali, ponto de interrogação. Ou não?
vós ensina a mesma natureza, que é decente para o varão ter cabeça mesmo, natureza, que é desonra para o varão ter cabelo crescido. Então aqui ele já fez uma pergunta, aqui, assunto aqui, ele já fez uma pergunta acerca da própria natureza. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então se o homem tiver o cabelo escorrido, cana no pescoço, cá embaixo, cá, certo? É desonra para sua própria cabeça. Aqui ele já entrou, aqui já não está mais no assunto do véu físico, o véu que se põe. Até aqui foi falado sobre esse véu. Até aqui foi explicado sobre esse véu. Aqui ele passou a falar do cabelo, certo? Aqui o assunto agora é o cabelo. Que o desonra para o varão ter o cabelo crescido. Ó, o cabelo crescido. Aí entrou no cabelo aqui. Aí ele já entrou no cabelo, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Agora aqui não é confusão. Não é confusão. Não é que deu lá no começo, lá ele manda que ponha o véu, aqui ele estava dizendo que já foi dado o cabelo. Não existe, não é isso. Não é Deus, não é de confusão, Deus é de esclarecimento. Não é isso que ele quis dizer aqui, nesse versículo. Que é o véu que ele põe na cabeça para profetizar e orar. Não é. Esse aqui não é esse assunto. Todavia, para orar e profetizar, a mulher tem que usar o véu. O que ele se refere aqui é a mulher quando sai na rua, porque a mulher não vai sair com a cabeça coberta com véu na rua nos dias que vivamos, porque ele não está falando só para a igreja de Corinto, ele está falando para a igreja de Cristo, para o futuro, para outras nações que viriam, que veio, que estão passando, que estão na mesma doutrina dos apóstolos. Ele se refere às demais nações, que foi mandado que ele pregasse essa doutrina para todas as nações. Cristo, quando subiu para o céu, falou: ide pregar o evangelho a todos, todas, tribos, línguas, raça, todos. E entre nessa doutrina que Cristo deu a eles, que é uma fé que foi dada aos santos, né? Santos apóstolos, que tem essa doutrina, que ponha o véu. Mas o cabelo foi dado no lugar de véu para elas saírem na rua, andar na praça pública, andar nos seus afazeres. Todos que vejam uma mulher de cabelo bem comprido, num bom porte de roupa bem colocada, né, uma forma decente, vai logo já dizer que ela é uma crente. Já vai conhecer. Se ela não disser, no olhar mesmo, já conhece que é uma crente. Então foi dado o cabelo no lugar de véu para andar em público. Porque se o varão tem o cabelo comprido, não é que ele diz que o varão não pode cobrir a cabeça lá, agora que ele está falando que o varão cobre a cabeça, desonra a sua própria cabeça, então não pode ter o cabelo comprido. Aqui é onde ele fala que é do cabelo, que não pode ter o cabelo comprido, que desonra a sua própria cabeça. Mas a mulher tendo o cabelo bem comprido é honroso, né? Tem honra. Seu cabelo comprido está no lugar de véu, porque dá honra à mulher na presença das pessoas, dos outros, pessoas de fora. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Aqui ele já diz assim: se alguém quer ser teimoso, e dizer que não precisa botar o véu na cabeça para orar, profetizar, porque aí é que ele questiona. Aí ele diz: nós não temos tal costume. Na igreja de Deus é usado o véu e orado a Deus com o véu na cabeça, porque ele já esclareceu cá no início, né? Acho que assim, falta a memória aqui no versículo 4 em diante, né? Aqui, 4 ao 6. Ele já esclareceu aqui que a mulher tem que pôr o véu, colocar o véu, e o homem não. Isso já é explicado já, né?
Então ele não vai trazer aqui uma confusão aqui, dizer que já não pode, que ele não, como muito diz que não pode botar o véu, não. Que a igreja não tem costume de botar o véu, não. A igreja tem o costume de botar o véu, porque foi mandamento já lá no versículo começando, que ele já está explicando. Não temos tal costume, ser contencioso, ser teimoso, que não põe a mulher orar e profetizar sem botar o véu. Tá contra os ensinamentos que ele deixou. Aí ele diz aqui, nós não temos tal costume de ser contra, e nem a igreja de Deus. Ele diz, nós, os apóstolos, e nem a igreja de Deus, que é a igreja que crê em Jesus Cristo. Certo? Tá bem claro esse assunto? Creio que tá. Então, meus queridos, meus amados, esse é o vídeo, ficou bem longo, mas é para explicar sobre o véu. A mulher deve, para orar e profetizar, ponhar o véu. Então, raspar a cabeça, não é necessário. Então, ponha o véu. Então, essa é a doutrina dos apóstolos sobre o véu. O véu está bem explicado e foi bem esclarecido, tá bom? Necessário que ponha. E que Deus abençoe a todos. Até um próximo vídeo. E que assim o Senhor nos abençoe e cada vez mais nos esclarece a sua santa e eterna palavra. Deus abençoe a todos.